Continuando nossas exposições de domingo, agora vamos ver a nossa sessão de leitura, que nós resolvemos fazer sobre a dobra de Gilles Deleuze e uma parte importante dentro daquilo que nós pensamos, que ele corrobora muito do nosso pensamento, né? E na obra que nós vamos, pretendemos publicar, né? Nossa terceira, fechando uma trilogia. A parte sobre o acontecimento. O que é um acontecimento? Whitehead, sucessor. Whitehead, o sucessor ou diádoco, como os platônicos diziam do chefe de escola. Mas é uma escola um pouco secreta. Com Whitehead, retine pela terceira vez a questão: que é um acontecimento? Ele recomeça a crítica radical do esquema atributivo, o grande jogo dos princípios, a multiplicação das categorias, a conciliação do universal e do acaso, a transformação do conceito em sujeito, toda uma híbris. É provisoriamente a última grande filosofia anglo-americana, exatamente antes que os discípulos de Wittgenstein estendam suas brumas, sua suficiência, seu terror. Um acontecimento não é somente um homem esmagado. A grande pirâmide é um acontecimento. E sua duração por 1 hora, 30 minutos, 5 minutos, uma passagem da natureza, ou uma passagem de Deus, uma visão de Deus. Quais são as condições de um acontecimento para que tudo seja acontecimento? O acontecimento produz um caos, em uma multiplicidade caótica, com a condição de que intervenha uma espécie de crivo. Extensão, intensidade, indivíduo. O caos não existe. É uma abstração porque é inseparável de um crivo que dele faz sair alguma coisa, algo em vez de nada. Isso é a nossa questão do Big Bang, né? É a mesma que ele coloca aqui. O caos seria um puro meme, alguma coisa, pura diversidade disjuntiva, a passo que o alguma coisa é um one. Não já uma unidade, mas sobretudo o artigo indefinido, que designa uma singularidade qualquer. Como o meme se torna um one? É preciso que um grande crivo intervenha como uma membrana elástica e sem forma, como um campo eletromagnético ou como um receptáculo do Timeu, para fazer com que alguma coisa saia do caos, mesmo que desse algo dele difira muito pouco. É nesse sentido que Leibniz já podia dar várias aproximações do caos. De acordo com uma aproximação cosmológica, o caos seria o conjunto dos possíveis, isto é, todas as essências individuais, visto que cada uma tende à existência por sua conta.
mas o crivo só deixa passar compossíveis. E a melhor combinação de compossíveis. Sendo uma aproximação física, o caos seria as trevas sem fundo. Mas o crivo, daí extrai o fundo sombrio, o fusco subnugrum, que por menos que difira do escuro, negro melhor, né? Do escuro, contém todas as cores. O crivo é como a máquina infinitamente maquinada que constitui a natureza. De um ponto de vista psíquico, o caos seria um universal aturdimento, o conjunto de todas as percepções possíveis, como outros tantos infinitesimais ou infinitamente pequenos. Mas o crivo extrai dele diferenciais capazes de se integrarem em percepções regulares. Se o caos não existe, é por ser apenas o reverso do grande crivo, e porque este compõe ao infinito séries de todo e de partes, séries que só nos aparecem caóticas, sequências aleatórias, por causa da nossa impotência em segui-las ou por causa da insuficiência dos nossos crivos pessoais. Nós concordamos com isso. Quando você tem o Big Bang, antes do Big Bang, a ciência não explica nada. É aí que ele fala nessa questão do crivo, porque nada não surge de nada. Essa percepção nossa, o Whitehead já tinha e ele, Deleuze, está falando aqui. Nem mesmo a caverna é um caos, mas uma série cujos elementos são ainda cavernas cheias de uma matéria cada vez mais sutil, estendendo-se cada uma delas sobre as seguintes. Tem-se aí a primeira componente ou condição do acontecimento, tanto para Whitehead como para Leibniz, a extensão. A extensão, quando o elemento estende sobre os seguintes, de tal maneira que ele é um todo e o seguinte as suas partes. Tal conexão todo-partes forma uma série infinita que não tem último termo nem limite, se forem negligenciados os limites dos nossos sentidos. O acontecimento é uma vibração com a infinidade de hormônios ou de submúltiplos, tal como uma onda sonora, uma onda luminosa, ou mesmo uma parte do espaço cada vez menor, ao longo de uma duração cada vez menor. Então aqui nós vemos a passagem, quem quiser acompanhar, acompanha, mas aqui nós estamos procurando sempre contextualizar, né, os nossos princípios de análise. E essa questão do crivo, essa questão é questão que remete também ao que nós vimos antes sobre a razão suficiente. Tudo tem uma razão. Não existe nada sem razão, não existe um caos. Algo que não tem razão nenhuma, um turbilhão que apareceu do nada e vai para o nada. E isso é uma possibilidade, igual ele falou, possível, mas não é compossível. Ela não comporta, assim, essa tradução de compossível nós vemos, ela não comporta uma análise da realidade em que tudo se sucede. E tudo sempre faz parte de uma parte maior. E depois tem essa questão do início, que é a visão de Deus, que é o tudo,
ou a visão do todo holístico, né? Que sempre fica em dúvida. Então, esse nós encerramos, nós vamos sempre refletindo, e é bom voltar a refletir sobre isso, né? Por conta até das leituras da liturgia católica de hoje, em que, quando ele fala terra de Zabulon e Neftali, que foi castigada por Deus, e era uma terra mal vista, né, na época, era um caos, se vê a razão como a razão judaica, né, e o profeta Isaías profetiza que ela vai ver grandes maravilhas. E essa profecia, segundo a liturgia católica, no Evangelho, Cristo realizou. E é interessante que nessa região marginalizada, de pessoas desprezadas, pobres, tinham, segundo relatos históricos, muitos marginais. O Judas Iscariote era meio marginal. Foi lá que Cristo foi escolher os seus apóstolos. As pessoas se esquecem disso, né? Hoje, com preconceito por regiões pobres, né, favelas, tem lugar realmente muito violento lá, tem muitos Judas, muitos traidores lá, né, muitos que abandonaram, mas tem pessoas a se recuperar. Boa tarde.